A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares e o auxiliamos com muito orgulho e alegria na obra do Senhor. Finalmente chegamos na lição de número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Essa lição será ministrada no dia 29 de outubro de 2023. Texto áureo, temos aqui Atos capítulo 1, verso 8, e a verdade prática nós iremos discorrer aqui durante a nossa ministração. É interessante, querido professor, esse ponto, nós destacarmos daquilo que já temos aprendido. Lição 1, lição 2, lição 3, lição 4 e finalmente a lição de número 5. Recapitule com os vossos alunos aquilo que tens construído até aqui, de acordo com os assuntos tratados na lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos recapitular. Na lição de número 1, nós aprendemos que a ordem imperativa de Jesus aponta para uma universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Na lição de número 2, nós aprendemos que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Na lição de número 3, aprendemos que o amor de Deus para as nações deve ser o mesmo objetivo de todos aqueles que militam pela salvação das almas perdidas. Na lição de número 4, aprendemos que a natureza missionária de Deus, ela pode ser vista quando ele envia o seu único filho, um missionário por excelência, e com isso faz com que a igreja seja sucessora dessa sublime tarefa de pregar o Evangelho. E finalmente, dentro dessa construção lógica e teológica, aprenderemos agora na lição de número 5 que o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja na atualidade, E com isso vai nos impulsionar para fazermos missões e pregarmos o Evangelho mais cheios, revestidos do poder de Deus. Nós sabemos que, até aprendemos isso, no começo deste ano, no primeiro trimestre, que quando temos um avivamento que é alinhado a missões, o resultado sempre nos surpreenderá. Nós sabemos que o maior avivamento da história da Bíblia está contido aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo e foram cheios e revestidos do poder de Deus. Sabemos que essa é uma promessa predita desde o Antigo Testamento, desde os tempos do profeta Joel. Sabemos que o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, prediz esse derramamento, essa vinda do Consolador, que Jesus Cristo ele iria, mas que enviaria o Consolador. As pessoas reconheceriam que ele é Deus por meio da atuação sobrenatural. Nós sabemos sim que Jesus ele cumpre essa promessa. Sabemos que a história da Bíblia ela é dividida em estágios, E o livro de Atos aqui, que está como texto áureo, está dentro do estágio que conhecemos como estágio da igreja primitiva. O livro de Atos, na verdade, ele é um tratado escrito pelo médico amado chamado Lucas, e endereçado a um homem chamado Teófilo, segundo a linha cronológica mais conservadora, ali no ano de 63 depois de Cristo. O livro de Atos, queridos professores, ele narra basicamente o começo da igreja. Nós sabemos que Lucas, ele enfatiza duas coisas nesse tratado. Primeiro, ele demonstra que o Evangelho, ele avança triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo. Agora, ele é espalhado para o mundo gentio, apesar da oposição e apesar da... Segundo, este livro de Atos, ele também enfatiza a missão do Espírito Santo na vida e o papel na igreja, Nós temos até um livro de Greg, Espírito na Igreja, muito importante, capa laranja. Eu tenho ele aqui na minha biblioteca. É um livro fenomenal que fala dessa perspectiva missiológica do Santo como agente que nos capacita, que nos impulsiona a pregar o Evangelho. Pesquise aí
esse livro, uma indicação que faço para os queridos irmãos. Tem outro livro também, A Hermenêutica do Espírito, né? Muito bom também, de Greg King, para aprendermos mais. O Espírito Santo atua dentro dessa perspectiva missiológica, né? O que é importante nós aprendermos aqui? Que quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos em seus capítulos iniciais que os judeus, eles estavam trancados com medo daqueles que os perseguiam. Isso é uma verdade. Mas é interessante que depois que o Espírito Santo ele é derramado sobre eles, eles continuam trancados. Mas agora, não mais por medo, né? Mas porque de fato eles estavam cheios do Espírito Santo e eles não cessavam de pregar a palavra de Deus. Nós sabemos, dentro de uma perspectiva prática, que a igreja ela precisa do poder do Espírito Santo. Sem esse poder não há conversão, sem esse poder não há testemunho, sem esse poder não há palavra, sem esse poder não existe crescimento. E sem esse poder, é o tema da nossa lição, não existe missões. Nós sabemos que o movimento pentecostal, por definição, ele se destaca dentro de uma perspectiva missiológica, né? O movimento pentecostal, iniciado no livro de Atos dos Apóstolos, ele continua em nossos dias. É como se fosse, queridos professores, a materialização da promessa de revestimento de poder da parte do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Se fôssemos colocar como uma indagação, como uma pergunta, o que é o movimento pentecostal, nós poderíamos perceber e dizer com todas as letras, tendo em vista tudo aquilo que observamos, vivemos, vivenciamos em mais de de história do pentecostalismo no Brasil, que o movimento pentecostal não é resultado da vontade humana, não é algo exclusivo das igrejas evangélicas Assembleias de Deus, não é algo criado por homens ou pautados em emoções. Nós sabemos que o genuíno movimento pentecostal, ele não está centrado no Espírito, mas ele está centrado em Cristo. A obra do Espírito, como os pentecostais entendem, centraliza-se em exaltar e testemunhar o senhorio de Cristo, bem como a sua palavra, como iremos entender no livro de Atos dos Apóstolos. É algo que nos estimula, que nos reveste a exaltar o nome de Cristo. Por isso que podemos ser considerados ou sermos chamados de pentecostal. Isso é ser pentecostal, conforme a didática do grande teólogo americano Robert Menzies, onde ele diz que para que haja uma definição completa do que é ser pentecostal, é necessário pelo menos levar em consideração 3 elementos. Anote aí, 3 elementos para sermos enquadrados naquilo que significa ser pentecostal. Ok? O que é ser pentecostal? Primeiro, os pentecostais, nós lemos o livro de Atos como um modelo para a nossa vida. Como traz ali o subtítulo do livro de Robert Menzies, Pentecostes, essa história é a nossa história. Então, o primeiro elemento para você ser conhecido como pentecostal nós lemos o livro de Atos como modelo para a nossa vida. Olha como é uma realidade vívida, olha como é uma realidade que deve ser vivida, praticada e ensinada na escola bíblica dominical. Além disso, queridos professores, os pentecostais enfatizam que o batismo no Espírito Santo prometido para todo crente em Atos 1, Atos capítulo 2, ele não deve ser confundido com a regeneração ou a conversão, né? Ao contrário, trata-se de uma capacitação. O batismo no Espírito Santo em Atos trata-se de uma capacitação profética e missiológica. Anote aí, o batismo no Espírito Santo em Atos trata-se de uma capacitação profética e missiológica. É importante o querido professor destacar essa perspectiva. Não se confunde com a regeneração, batismo pelo Espírito Santo. Nós cremos no batismo
com batismo no Espírito Santo, né? Apesar de alguns criticarem essas nomenclaturas, mas é uma realidade que vislumbramos aqui na exegese de Atos, capítulo de número 2. Nós percebemos isso também quando fazemos a exegese de 1 Coríntios em diante, no derramamento dos dons espirituais, no dom de profecia, enfim, nós observamos aí várias nomenclaturas que distinguem essas definições, ok? Iremos detalhar isso em um momento mais oportuno. Eu até indico algumas obras de exegese bíblica, os queridos irmãos pesquisem a respeito de alguns livros. No momento eu estou lendo esse aqui, Introdução à Exegese, né? Muito interessante. É uma obra que conheci agora do irmão Josué Castro. Indico os queridos a lerem essa obra, tá bom? Muito interessante a perspectiva do irmão, a relevância do conhecimento das línguas bíblicas originais. É importante nós fazermos exegese quando lidarmos com aspectos doutrinários, teológicos, bíblicos, né? Para que possamos nos aprofundar mais no texto e nas Sagradas Escrituras, ok? Então vamos lá. 3 elementos para sermos chamados de pentecostal. Primeiro, lemos o livro de Atos como modelo para a nossa vida. Segundo, enxergamos e entendemos à luz da exegese bíblica que não se confunde com a regeneração. A perspectiva lucana de batismo é diferente da perspectiva paulina de batismo, é o segundo elemento. E terceiro, o movimento pentecostal, desde o início, em conformidade com a narrativa de Atos, capítulo 2, verso 4, capítulo 10, verso 46, Atos, capítulo 19, verso 6. Ele vinculou, desde o início, o movimento pentecostal vinculou o falar em línguas com o batismo no Espírito Santo. Com isso, nós, pentecostais, descrevemos as línguas como um marcador único, ou seja, um sinal de evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Por que isso? Está no texto bíblico. Nós vislumbramos isso à luz de Atos dos Apóstolos, não foi algo inventado por nós. E a grande pergunta que os mais conservadores históricos, né, nos fazem, contra-argumentam, é de que não podemos tirar teologia de história, porque Atos é um livro histórico, mas engana-se porque não olha Atos dentro do seu contexto, primeiro dentro da sua perspectiva de destinatários, e não entende que dentro da história nós também observamos o fazer teologia. E isso é a evidência bíblica, né? Isso é inegável. D.A. Carson, ele concorda com isso, F.F. Bruce, ele concorda com isso, vários autores aí especialistas no Novo Testamento, eles concordam de que podemos fazer teologia quando temos narrativas históricas, ok? Além disso, para resumir, os 3 elementos para se enquadrarmos naquilo que é ser pentecostal, lemos o livro de Atos como modelo para a nossa vida, não se confunde com regeneração e concatenamos, né, a evidência inicial, única, né, do batismo no Espírito Santo com falar em outras línguas, ok? Então, para resumir, em suma, o que é pentecostal? O que é ser pentecostal? É basicamente o crente que crê, ou seja, é adepto na possibilidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Afinal, como diz Robert Menzies, essa história é a nossa história. Façamos missões dentro dessa perspectiva e continuemos crescendo a despeito das críticas, a despeito das oposições. Não deixe, não abandone as Sagradas Escrituras, revista-se de poder, porque o Espírito Santo está aí para trabalhar em nossos corações. Deus te abençoe, até a próxima lição.